A gente segue falando de Senado Federal, porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça decidiu manter para a próxima quarta-feira, dia 29, a sabatina do indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Jorge Messias. Ministro, né? Na semana passada, a oitiva do chefe da Advocacia Geral da União chegou a ser antecipada para o dia 28. Quem volta com as informações é a nossa repórter Marília Ribeiro. Marília, com você. Vamos lá, Neila. Tava ali uma certa confusão em relação às datas, né? Qual data que Jorge Messias deve ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário do Senado Federal. Então agora está batido o martelo e deve acontecer então essa sabatina na próxima quarta-feira, dia 29 de abril. Primeiro, Jorge Messias, advogado-geral da União, vai ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que tem como presidente o senador Otto Alencar, ele que confirmou então essa data. Como relator, temos o senador Everton Rocha. Ele havia pedido, Neila, quando ele apresentou o relatório favorável à indicação de Jorge Messias, ele pediu que pudesse ser antecipada para o dia 28 essa sabatina. Isso porque, de acordo com o Everton Rocha, existia ali um certo temor de uma sessão esvaziada por conta do feriado do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Mas, mesmo assim, o senador Otto Alencar disse que isso não deve acontecer e, por isso, acabou mantendo. Essa questão da data, Neila, acabou mexendo até mesmo ali com os ânimos da base governista e até mesmo ali da oposição dentro do Senado Federal. Por quê? Porque, para o governo, menos um dia do senador de Jorge Messias, o ministro da AGU, ele não conseguia angariar votos, continuar fazendo aquele beijamão com os senadores. Então, para o governo, antecipar não seria interessante. Já para a oposição, era ok antecipar essa data da sabatina de Jorge Messias. Mas agora, o que ficou firmado de fato é que ela deve acontecer ali no dia 29, quarta-feira, na CCJ primeiro, provavelmente pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça e à tarde o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, deve levar para o plenário. Chegando lá, Neila, Jorge Messias deve ser questionado pelas mesmas questões envolvendo a CCJ, o seu trabalho feito na AGU e também sobre temas espinhosos que ele deve pegar dentro do STF. Chegando no plenário, deve fazer os mesmos questionamentos, mas lá ele vai precisar conquistar ali pelo menos 41 votos dos senadores para que ele venha a se tornar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A indicação de Jorge Messias veio pelo presidente Lula em novembro do ano passado. Existia ali uma certa saber quem o presidente Lula iria indicar, se seria Jorge Messias ou se seria Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado Federal. A torcida de Davi Alcolumbre era para Pacheco, mas o presidente Lula manteve firme a sua indicação por Jorge Messias. A gente lembra que a sabatina de Jorge Messias ela já havia sido marcada em dezembro do ano passado. Lá no dia 10 de dezembro de 2025, Davi Alcolumbre chegou a marcar essa sabatina. No entanto, o presidente Lula, o executivo, não havia enviado a mensagem que é necessária para que o Congresso Nacional, para que o Senado Federal venha analisar essa indicação. E isso só veio acontecer agora em 2026, depois que tiveram diversas conversas entre o Executivo e o Legislativo. E agora a gente aguarda para saber se Jorge Messias será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, vaga deixada pelo então ministro Luiz Roberto Barroso. Neila. Vou chamar o Felipe para a gente falar desses dois assuntos. Felipe, primeiro assunto, sabatina do Jorge Messias, que foi remarcada para o dia 29. Tudo isso para manter o quórum de parlamentares que vão estar em Brasília no dia 29. Dia 29 é uma quarta-feira, dia que deputados e senadores costumam estar na capital federal e não estar nos seus estados. Ou seja, vão manter o quórum e garantir que vão ter os votos necessários para a aprovação de Jorge Messias como ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes, a indicação nos bastidores é que seria uma sabatina mais dura, mais demorada. Agora, a gente já percebe que pode ser uma sabatina não tão demorada assim, porque já se sabe que agora vai passar. Depois da aprovação do presidente da casa, do Davi Alcolumbre, pela marcação da sabatina, as portas se abriram um pouco, digamos assim. Não que ele vá
trabalhar pela aprovação do nome de Jorge Messias, não é isso. Mas ele também não vai atrapalhar a aprovação do nome do Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele vai ser aprovado, isso é fato, a gente já tem até o número de votos previstos, mas foi trabalhoso, ele continua trabalhando, continua conversando com senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal, vem fazendo o seu trabalho também de articular a entrada dele na Suprema Corte. Felipe. Nila, finalmente a novela do Messias deve acabar semana que vem. Mas o fato do presidente da CCJ ter desistido de antecipar a sabatina, né, pode ser visto de duas formas. Primeiro, que é mais um dia para o Messias fazer o beijamão e tentar convencer a maior quantidade de senadores possíveis, né? E o segundo, que você colocou, né, na quarta-feira, é onde tem maior quantidade de senadores em Brasília, e aí facilitaria ter o quórum necessário para aprovação do nome do Messias. Eu não sei se está tão fácil não, Nila. O que tudo indica, o governo conseguiu os votos, por isso que já colocou o nome do Messias para a sabatina. Ao que tudo indica, o coração também do Alcolumbre está muito mais mole em relação ao governo, né? Se passou aquele conflito inicial em novembro, quando o Alcolumbre bateu o pé porque queria a indicação do Rodrigo Pacheco, mas quando você considera o que aconteceu com a sabatina do Paulo Gonet, que ele foi aprovado por 45 votos, né? No meu modo de ver, a possibilidade ainda aberta, remota, mas aberta ainda, para ter alguma surpresa na sabatina do Messias, né? E aí eu quero ver, eu estou curioso para ver, Neila, como é que vão se portar os senadores na sabatina do Messias. Todo mundo sabe que o Supremo Tribunal Federal está sob holofote, está sendo questionado pela sociedade, então eu estou curioso para saber como é que vão ser as perguntas para o Messias, e eu creio que as perguntas vão ser muito duras, né? Qual o papel do Supremo Tribunal Federal, como que deve se portar o ministro do Supremo Tribunal Federal em relação a entrevistas públicas, como deve se portar o ministro do Supremo Tribunal Federal em patrocínios dados por bancos privados, e também conceitos, né, e definições sobre o que o Messias acha de temas espinhosos, né? Desde aborto até outras questões, né, envolvendo o Supremo Tribunal Federal. E você colocou um ponto interessante também, né? O jogo mudou para o Messias quando os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo André Mendonça, foram ao Senado Federal para buscar também o voto dos senadores, e também teve apoio de peso da bancada evangélica, incluindo nesse apoio a Damares, que era ministro do Bolsonaro, e agora também está no time de buscar os votos necessários para o Messias ser finalmente, né, nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Neila.